Recebemos de graça aquilo que dinheiro nenhum poderia comprar. A lição dessa semana, como você já viu no título, é uma obra graciosa. Então vamos estar lendo aqui o texto base. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Qual é o objetivo dessa lição? Evidenciar os resultados da obra de Cristo nas doutrinas da propiciação, redenção, justificação e reconciliação, deixando claro que a base de todas essas coisas é a graça de Deus. A base de todas essas coisas é a graça de Deus. E isso é muito lindo. Essa lição aqui que nós estamos estudando, a mensagem da cruz, ela é muito importante porque a obra da cruz, a mensagem que a cruz traz, é o centro de todas as coisas, é o centro do universo, é aquilo que juntou, né, o ser humano com Deus. Então é um evento mais importante e cada uma da lição está refletindo cada vez mais profundo, né? Aqui nós vamos falar sobre a graça de Deus. Como isso é maravilhoso, né? Aqui está escrito assim que nesta lição refletiremos sobre 4 doutrinas que descrevem tanto a obra de Cristo quanto os resultados dela na vida do cristão. São elas: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Então nós vamos refletir um pouco nesses 4 tópicos, começando pela propiciação. Nós lemos aqui o texto base, mas eu vou ler novamente aqui na minha Bíblia, que é Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, olha só, a graça de Deus, ela foi tão fundo que deixou os nossos pecados que anteriormente foram cometidos no esquecimento. E aqui diz que a propiciação é um tipo de ato sacrificial por meio do qual a santa e justa ira de Deus é afastada e ele torna a situação propícia ou favorável a nós. Então, mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós erramos, Deus, ele torna a situação favorável a nós. Vamos ler aqui em 1 João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Tem várias coisas interessantes que nós podemos tirar desses 2 versículos, que é, por exemplo, que ele tirou o pecado de todo o mundo. E às vezes, né, com a nossa arrogância, né, com o nosso ego, a gente olha para o próximo e não vê e não se lembra, né, que Deus, ele também levou Jesus a se sacrificar por aquela pessoa. E uma coisa também que é muito importante é que nós temos um intercessor. Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que foi o mediador e ele também é o intercessor, nosso intercessor junto ao Pai. E algo muito importante que tem aqui também é que fala, se porém alguém pecar. Jesus, ele fala para nós não pecarmos, né? Ele, em algumas passagens ele diz, vá e não peques mais, para algumas pecadoras. Mas aqui fala, se porém alguém pecar, se você cair, tem alguém para te levantar. Se você pecar, nós temos um intercessor, Jesus Cristo, o justo. Isso é muito lindo. Agora, lê aqui em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, quando nós falamos de amor, né, o amor de Deus não tem a ver com o amor que nós sentimos por Ele. Até porque nós viemos amá-lo depois e a cada dia nós vamos aprendendo a amar mais.
mas Deus ele já nos ama infinitamente, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, enviou o seu Filho como sacrifício, enviou o seu Filho no nosso lugar. Em uma das frases que eu estava escrevendo, né, nos meus estudos diários lá no Instagram, é que como a gente pode entender esse amor? Porque Deus, ele entregou o seu Filho justo. Jesus era justo, não tinha erro, não tinha pecado. Ele entregou o seu Filho justo para que injustos se tornassem seus filhos. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso de se pensar. Agora vamos aqui para o segundo tópico, que é a redenção. Redenção é redimir, significa comprar ou comprar de volta. Então é isso que quer dizer a palavra redimir, é isso que na Bíblia tenta nos trazer. Então vamos ler aqui Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Jesus se entregou por nós, ele pagou o preço, ele comprou, ele nos comprou, porque nós estávamos escravos, ele nos comprou para a nossa liberdade. Então, aqui fala, o salário do pecado é a morte. O salário, o que nós recebemos por pecar é a morte. E é a morte eterna, porque se nós vivemos escravos dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, da nossa carne, como a gente pode dizer que nós estamos vivos? Mas em Cristo Jesus nós podemos ter a vida eterna. Porque sozinhos nós não conseguiríamos alcançar a vida eterna. Sozinho a gente não conseguiria chegar a Deus, né? A gente mal consegue sobreviver até os 70 anos. E note que eu falei sobreviver, nem viver. Imagina eternamente. Mas é a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. E nós podemos ver que foi um alto preço. Foi doloroso, né? Foi difícil, mas mesmo assim ele fez. Ele não merecia. E eu também não merecia que ele fizesse isso por mim. Mas mesmo assim, pela graça, Deus fez isso. E é algo que ninguém poderia pagar. Né? Na própria palavra fala isso. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia se apresentar santo, puro, para poder se entregar para os outros. Não, só Jesus poderia fazer isso. E isso a gente pode ler aqui em Salmos 49, a partir do verso 7. Salmos 49. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus preço de sua vida, pois resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Isso aqui é muito lindo, porque aqui na palavra fala, pois o resgate de uma vida não tem preço. É inegociável a vida. Ela não tem preço, não tem preço. A sua vida, a minha vida não tem preço. Isso é maravilhoso. Ninguém pode comprar, homem nenhum pode comprar. E isso é algo que nós devemos refletir. Nós recebemos isso de graça, mas o preço do nosso resgate era o precioso sangue de Jesus. Então, nós recebemos sem fazer nada em troca. Nós recebemos sem merecer, mas mesmo assim, o preço do nosso resgate era o precioso sangue de Jesus. Para que nós fôssemos livres, precisaria de um sangue puro, de uma pessoa incorruptível, assim, que ela não tem erro algum, não tem pecado algum, e essa pessoa é Jesus Cristo. E isso é lindo, né? Vamos agora para o terceiro tópico, que é a justificação. A justificação. Quando nós vemos isso, nós podemos saber que nós somos injustos, né? Como o que a gente acabou de ler aqui em Salmos. Homem nenhum, mulher nenhuma é justo. Não há ninguém que faça o bem, né? Tem Romanos também que fala isso. Mas há uma fonte. E aqui diz, a fonte da justificação é a graça de Deus. Nós só fomos justificados pela graça de Deus.
E isso é maravilhoso, porque nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos, mas mesmo assim, Ele fez por nós. A fonte da justificação é a graça de Deus. A fonte que nos dá vida é a graça de Deus. Agora indo para a reconciliação. O que significa reconciliação? Reconciliar significa restaurar um relacionamento. Nós tínhamos um relacionamento com Deus saudável ali e nós mesmos quebramos esse relacionamento. Nós erramos e quando nós paramos para pensar, a gente pode reparar que nós estávamos perdidos, distantes, quebrados. Mas algo que nós devemos colocar no nosso coração é que mesmo assim, Deus nos procurou. Deus foi atrás de nós e Deus achou uma forma de reconexão. Ele mesmo procurou uma forma para que fosse restaurado o nosso relacionamento com Ele, sabe? Aqui fala: justificação é a nossa posição legal na presença do juiz no tribunal. Reconciliação é o nosso relacionamento pessoal com o nosso Pai no lar. O próprio Deus, Ele restabeleceu esse relacionamento para que eu e você pudéssemos conversar com Ele, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. Nós precisávamos dessa reconciliação, nós precisávamos, porque com as nossas próprias mãos nada nós poderíamos fazer, mas Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua justiça, com a sua misericórdia, Ele olhou para nós e viu o valor, Ele olhou para nós e disse: eu vou entregar o meu filho para que estes injustos se tornem também meus filhos. E o que nós fazemos com essa obra? Sabe, muitas vezes nós podemos acabar esquecendo ela. Nós podemos acabar esquecendo de ler a Bíblia e ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus foi estabelecido e restabelecido. E mesmo assim nós não buscamos, nós não nos preocupamos e principalmente nós não compartilhamos isso. Nós vemos tantas pessoas sofrendo por estarem distantes de Deus, nós vemos tantas pessoas sofrendo porque elas estão perdidas ainda e as pessoas precisam dessa verdade, mas nós temos escondido isso. Nós temos escondido essa obra maravilhosa e aqui no desafio da semana diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O seu desafio nessa semana é explicar de forma clara as doutrinas da propiciação, redenção, justificação e reconciliação a quem não conhece. Esses têm sido os nossos desafios, sabe? É falar do amor de Deus, pregar a palavra, mostrar isso que você sabe, isso que você entende. E caso tenha sido o seu primeiro contato, glória a Deus por isso, seu primeiro contato com essa verdade, glória a Deus por isso. Nós não podemos guardar isso para nós. E não importa a forma que você escolha compartilhar, se for nas ruas, na escola, nas redes sociais, né, que agora é o lugar onde todo mundo tá, mas nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos mostrar para as pessoas que elas são amadas. Você é amado, você é amada. Porque ninguém faria algo assim sem amar. Ninguém entregaria o seu filho por alguém que não ama. Ele fez essa obra graciosa. Então nós devemos ser gratos por isso, nós devemos compartilhar essa mensagem. Nós devemos ter isso no nosso coração aquecido. Nós não podemos deixar esfriar isso. Então quando você sentir que você está se esquecendo de quão maravilhosa é essa obra, que você está se esquecendo do que Deus fez por você, volte na palavra, leia a palavra, porque a evidência de que isso aconteceu está aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia conta essa história de amor, do começo ao fim, Deus correndo atrás de nós, Deus querendo nós por perto, achando meios para que nós viéssemos falar com Ele. E agora que o véu foi rasgado, nós podemos falar com Ele a qualquer momento. Então aproveite o tempo que você tem. Eu só tenho 2 minutos. Use esses 2 minutos para falar com Deus. Sabe, nem que seja trancado num banheiro de uma empresa, não importa o lugar, mas fale com Deus, aproveite o tempo que você tem. Ele fala com todos nós. Nós estamos aqui, podendo falar com Ele. Então vamos aproveitar este momento em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por este estudo. A Tua graça, Pai, é o que nos basta. A Tua graça, Pai, é o que nos dá força, Senhor Jesus. Obrigada por este estudo, Pai, que nos leva para mais perto de Ti. Durante toda essa história, Pai, durante toda a Bíblia, Senhor Jesus, mostra o Teu amor por nós. Mostra, Pai, o quanto o Senhor buscou estarmos juntos, Pai. E o Senhor só pede que nós venhamos buscar o Senhor também. Oh, Pai, eu não sei, Deus, como está o coração da pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai, mas Tu sabes e o Senhor a conhece e o Senhor a ama. Que o Teu Espírito Santo venha consolar este coração, que o Teu Espírito Santo venha inspirar este coração. Pai, venha nos fazer queimar por Ti mais uma vez, Deus. Não nos deixe esquecer, Pai, isso que nós temos aprendido e que nós possamos compartilhar esta palavra, Deus, que nós possamos ter isso gravado em nossos corações e que nós possamos levar esta palavra para todas as pessoas. Que o Senhor as ama, que o Senhor as quer por perto, Senhor Jesus. Isso é tão importante, Pai, porque nos dias de hoje as pessoas têm se sentido cada vez mais sozinhas, cada vez mais distantes umas das outras, Pai. Mas o Senhor nunca se afastou. O Senhor sempre esteve ali só esperando que a porta fosse aberta. Pai, que a porta do nosso coração esteja aberta para o Senhor entrar. Que a porta do nosso coração, Pai, esteja aberta para o Senhor vir, Pai, fazer uma limpeza, Pai. Que nós possamos Te buscar todos os dias com o coração em chamas. Que nós possamos Te buscar todos os dias, ler a Tua palavra todos os dias, Pai. Não como uma regra, não como uma ordem, Pai, mas por amor. Porque o Senhor primeiro nos amou, o Senhor primeiro nos resgatou, o Senhor primeiro, Pai, nos fez nos reencontrar, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por este amor que nós não merecemos. Obrigada, Pai, por este amor, Deus, que não poderia ser comprado. Por este amor, Pai, que eu não poderia oferecer nada para recebê-lo. Eu não fiz nada de bom, mas mesmo assim, o Senhor é bom para mim. Obrigada, Jesus, por esta vida, Pai, que está ouvindo, Pai. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui neste momento, Pai, juntos, orando a Ti, falando contigo, Senhor. Obrigada, Pai, que nós possamos sempre permanecer em Tua presença. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.